Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. No episódio dessa semana, nosso bate-papo é com a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Esperança, que vai nos explicar como funcionam as ações desenvolvidas no município para garantir os direitos da população em situação de vulnerabilidade. A assistência social está garantida pela Constituição e tem como objetivo proteger crianças, idosos, pessoas com deficiência, famílias em situação de pobreza e outros grupos que precisam do amparo do Estado, sem discriminação e com muita dignidade. Para conversar sobre esse tema que é tão importante e essencial, recebemos as convidadas que atuam diretamente com essas políticas no município. Glória Maria Uchoa Kawahisa, que é secretária municipal de assistência social desde 2017. Ela que é administradora, graduada pela Fafipa, com uma trajetória de 30 anos como bancária e 12 anos no agrocomércio. E também Ana Lúcia Krajewski, que é assistente social desde 2011 em Nova Esperança, coordena o Cadastro Único e o Bolsa Família desde 2013. É pós-graduada em Planejamento Social, mestre em Ciências Sociais pela UEM e atualmente doutoranda em Serviço Social e Política Pública pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Fique com a gente para entender melhor como a assistência social impacta vidas, promove inclusão, fortalece vínculos comunitários. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro. Medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração e petisco, produtos com diversos descontos, entrega para outras cidades da região mediante aí o agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro de Nova Esperança. O Norocast está no ar. Glória, Ana, para nós aqui do Norocast é uma alegria recebê-las aqui para falar de um tema tão importante, né, que é a assistência social. Num país de tantas discrepâncias, né, econômicas como o Brasil, e a parte social ela é fundamental, né, sobretudo para atender aquelas pessoas de maior vulnerabilidade social, típicas, né, de um país como o nosso, justamente por conta das suas discrepâncias. E eu gostaria que vocês falassem com a gente de forma bem clara o que é assistência social, como que se pode definir o que é assistência social para as pessoas poderem compreender um pouco melhor também a pasta, né, da qual você é secretária e vocês atuam, Ana. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, definindo, né, de acordo aí, a partir da Constituição Federal, né, de 88, a Lei Orgânica da Assistência Social, né, a assistência social, ela é definida como uma política pública, dever do Estado e direito do cidadão, que procura garantir os mínimos sociais de renda, né, e também de proteção social garantido algumas seguranças, né? Segurança de acolhida, de renda, de autonomia e de convívio familiar e comunitário. A definição, né, de assistência social para nós, dentro da legislação, é essa, né, de forma resumida. E quais são os principais, né, desafios assim, da assistência social? Porque às vezes as pessoas entendem a assistência social como uma caridade.
Mas existe diferença, não é isso. Assistência social não é uma caridade. É que historicamente, né, até a assistência social se tornar uma política pública, porque ela é uma em forma de política pública muito recente, né? Nós temos ela garantida dentro da Seguridade Social da Constituição de 88. A lei orgânica é de 93. Então, da Constituição até a lei orgânica foram 5 anos de lacuna, né, para regulamentar a política pública, né, de assistência social. Então, ela ainda está em construção, né, comparada com a educação, com a saúde, ela é uma política pública muito nova. Então, a gente ainda está se acostumando, né, a sociedade, a comunidade, ainda está se acostumando a ter esta política pública, essa construção. Né? O CRAS aqui, por exemplo, Nova Esperança, foi em 2008, então é muito recente. Né? Comparado a se você falar, não, as escolas, as UBSs, né? E é importante a gente delimitar, saber o que a diferença entre caridade e assistência social, porque ela, historicamente, a assistência social, ela era tratada como caridade e não como política pública. Dessa maneira, a gente ainda carrega muito esses resquícios, né, de entender que a assistência social é caridade. E não é. E por que é importante a gente saber disso? Né? Porque enquanto política pública, a gente precisa de financiamento, né? Nós precisamos de dinheiro público, nós precisamos de equipe, nós precisamos de técnicos, nós precisamos tratar isso com qualificação e não dentro do senso comum ou de uma forma que se faz de qualquer jeito, né? Porque muitas vezes o entendimento é esse. É para pobre, né? Então a gente vai fazer de qualquer jeito porque o pobre pode receber qualquer coisa porque ele é o necessitado. Então a caridade é muito nobre, né? É um valor que nós temos que cultivar no nosso meio, mas isso não é política de assistência social. A caridade ela é muito importante, ela ajuda, mas isso não pode se misturar com a política pública, porque senão a gente não avança, senão a gente não consegue ter as conquistas necessárias de luta, que é a política pública de assistência. O importante é enfatizar que é algo garantido pela Constituição. O que a gente percebe é que existem muitas pessoas que são contra a ação do Estado para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, criticam até mesmo os programas sociais que são implementados através dessas políticas públicas, mas são as mesmas pessoas que, quando chega no final do ano, para elas se sentirem melhores e aplacar o que de pior existe nelas mesmas, elas vão lá, compram uma cesta básica e doam para uma família de uma determinada região da cidade, talvez até como uma forma de indulgência de pagar os seus pecados, e elas fazem isso como caridade, mas são contra as políticas públicas, aos programas assistenciais, que é algo que é efetivamente garantido por lei. Isso. É porque nós temos esse contexto, né, de desigualdade social profunda. Nós carregamos, né, ainda muitos resquícios lá da escravidão, do colonialismo, do patriarcado. Nosso próprio sistema capitalista, né, envolve as situações de quem está no poder querer se manter no poder. Então, assim, o vácuo da nossa desigualdade social ele é muito grande, é muito forte. E nós carregamos culturalmente, né, dentro do nosso dia a dia, dos repasses de valores, né, de cultura, essa questão de não ser garantido por lei, né, de não ser garantido como política pública. E a caridade ela vem daquele afago na nossa alma, né? Mas é claro, válido, né, tem que continuar, mas nós também temos que querer mudança social, né? Porque a caridade ela não vai vir trazer mudança social. E direitos sociais vão vir minimizar a desigualdade social. E aí vai trazer, então, essa mudança, essa diminuição na desigualdade social, que é o que a gente precisa emergencialmente, principalmente no nosso país. Eu percebo que a Secretaria de Assistência Social é uma das secretarias mais desafiadoras de uma administração pública, porque às vezes é estigmatizada pelo público que atende, e além disso, é aquela secretaria que quem
tem pretensões políticas, talvez não. Ali é uma secretaria difícil, porque ela vai sempre ter temas polêmicos que são tratados ali naquele ambiente. E aí surge a pergunta: quais as pessoas hoje que mais precisam da assistência social em Nova Esperança? Então, eu também estou muito feliz de estar aqui, de vocês terem aberto esse espaço para o nosso trabalho ser assim conhecido. As vulnerabilidades elas estão se alastrando. Antigamente eu te diria que seria só gente que tem vulnerabilidade financeira, mas não é. Hoje as famílias, os valores estão diferentes. Nós temos idosos aí abandonados. A família já então, eu não sei te dizer com precisão quais serão, assim, só quais são as pessoas que necessitam. Aqueles que necessitam de alimento, mas temos muitas crianças aí com dificuldades, pais que não têm paciência, né? E abandonam mesmo, abandonam. Idosos abandonados também. Então, a vulnerabilidade cresceu muito, né, Ana? Sim, são os vínculos, né? Nós trabalhamos com os vínculos familiares, né? Que podem ser fragilizados por diversos motivos, né? Nós acabamos que conhecemos mais pela questão da renda, mas não é só a renda, né? As violências, as violações, as negligências, são todos públicos, né? De alcance nosso. E a prevenção, né? A prevenção, de que esses vínculos não sejam fragilizados, né? E a intersetorialidade, né? Nós temos que trabalhar muito com as outras políticas públicas, né? Então, trabalhando junto com a saúde, com a educação, né? Com as outras políticas para trabalhar a integralidade, né? Do ser humano. Então, às vezes, aquela família ela está fragilizada de acesso ao serviço público, né? A fragilidade dela não é, às vezes, de renda, mas de informação, de acesso, né? Então, nós temos também esse papel. Nós temos campanhas de prevenção, nós temos os grupos socioeducativos. Então, assim, é uma gama de serviços, programas e projetos e benefícios que envolvem, né, nós abrangermos todas essas vulnerabilidades, né, assim dizendo. E assim, o que vocês percebem? A população, ela sabe, os direitos que são garantidos pela Constituição, e vocês têm trabalhado também essa questão da conscientização, né, de quando buscar os seus direitos, de quando que ela tem a prerrogativa, né, de ser, a possibilidade, melhor dizendo, de ser atendida, né, pela assistência social. Vocês percebem que existe essa conscientização? Muitas pessoas não sabem que poderiam se encaixar dentro de um programa social, por exemplo. É uma construção, né? Assim, já se avançou muito, como eu falei no início, nós estamos dentro de uma política pública ainda nova, né? Assim, já se entende, né, por exemplo, que a porta de entrada, né, para a assistência social é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, a buscar se cadastrar, buscar estar indo nos serviços, acredito que é algo que já está estabelecido, né? Em todo o Brasil e aqui no nosso município. Agora, a gente precisa passar para o além disso, né? É outra fase, porque a assistência social não é um balcão de benefícios, né? Ela tem um objetivo, né? Que é, inclusive, a politização nesse sentido de autonomia de luta, né? Da família se empoderar, né? Do que ela tem direito, né? E como ela pode ir atrás disso. Né? Então, isso é trabalhado nos grupos socioeducativos, nós temos diversos grupos socioeducativos que trabalham esses diferentes temas, diferentes formas, né, de acesso. Então, essa é uma fase de aprofundamento, né, da política pública de assistência. Mas acredito que sobre os benefícios, os programas, isso já está bem estabelecido em meio à população. A Glória tocou num ponto ali muito interessante, dizendo aí sobre o abandono, e às vezes as pessoas sempre enxergam a assistência social só para aquela população ali vulnerável, baixa renda,
Mas dias atrás ali uma matéria comentando sobre um problema. O Brasil, embora a Alex até já mencionou que seja esse país tão grande, dimensões continentais, e tem tantas desigualdades, tantas diferenças, mas o Brasil ainda se preocupa em ter essas políticas públicas. E essa matéria falava do Japão, um problema seríssimo que está acontecendo lá, são os abandonos dos idosos e até mesmo os crimes dentro da própria casa, né? Então, assim, de certa forma, tentando eliminar ali aquele familiar que, entre aspas, causa um problema. E a Ana também comentou muito bem sobre essa questão da estrutura, mas eu gostaria de saber como essa rede de assistência social hoje está estruturada no município de Nova Esperança. Você disse do CRAS, e como que é essa estrutura? A assistência social ela é dividida entre proteção social básica e proteção social especial. Né? Cada município, de acordo com o seu tamanho de população, né, consegue trazer equipamentos públicos. Então, aqui em Nova Esperança, nós temos dois CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que são considerados ali a porta de entrada, né, da política pública. Igual para a saúde estão as UBSs, né? O CRAS está para assistência social. Então, ali que são feitos os cadastros, realizados os atendimentos pela assistente social, pela psicóloga, feitos os grupos socioeducativos, trabalhadas diversas formas ali de atendimento, tanto individual quanto grupal. Aí nós temos, isso faz parte da proteção social básica, né? Temos, então, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que não são só um, né, também. Temos lá o Caminhando para o Futuro, que trabalha com os adolescentes e os idosos, né, que depois acho que vai ter um destaque aí para os idosos, né, que está tendo um trabalho muito legal com eles estão bem envolvidos. Então, lá se trabalha oficinas, né? Tanto com os adolescentes como com os idosos. Também tem equipe técnica, tem coordenação, tem assistente social, psicólogo, né? Com acompanhamento. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Brincar e Aprender, que é na faixa etária de 6 a 12 anos, que é um atendimento diário também, com oficinas, que acontece tanto no período da manhã quanto no período da tarde, atendendo aí as crianças, né, que estão na escola ou de manhã ou de tarde, e no outro período elas frequentam lá. A rede de assistência social ela é governamental e não governamental. Então, nós temos também as chamadas entidades, que também fazem parte dessa rede, né, que no caso são também serviços de convivência. Então, a Comunidade Bom Pastor, a ONG Ninho da Águia, a Divina Providência, né, elas são não governamentais, né, elas têm a sua forma de ser, né, diferenciado, né, mas está ligado à rede de assistência social, né, tanto com financiamentos quanto com questões burocráticas e questões ligadas aos conselhos, né, e também faz parte dessa rede. Aí nós temos a proteção social especial, que é aquele bloco da assistência que vai trabalhar com essas violações e violências, quando o vínculo, né, da família ele já está rompido. Né? A básica é quando há fragilidades de renda ou ainda é uma prevenção. A especial vai trazer quando esses vínculos já estão quase rompidos, porque há negligência, há violência. Então, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá, né, então, vai ter um contato direto, né, com o Poder Judiciário, e ali tem as situações de violência contra idoso, contra a mulher, criança e adolescente, né? Também há um trabalho, né, para a população de rua, que também é parte, né, de responsabilidade do CREAS. Medidas socioeducativas, né, que são os adolescentes que têm que cumprir a medida socioeducativa por autoinfracional. E temos a alta complexidade, que é quando os vínculos já estão totalmente rompidos, ou seja, quando necessita do abrigamento, que daí é o abrigo, né, Esperança, que é o nosso abrigo aqui, que ele não atende só Nova Esperança, né, Glória? Ele é da comarca, né, então atende outros municípios. Estamos atendendo atualmente Uniflor.
Mas tem, né, já Isso, por aí, a comarca, por né, aí. atende a comarca, porque é a região aqui, né, Nova Esperança, que possui o abrigo. Então, são 20 vagas, né, Glória, geralmente, e ali é crianças e adolescentes até, né, de 0 a 18 anos, que necessita ser retirado ali do seu núcleo familiar e ser acolhido. E vocês têm uma estimativa hoje de quantas pessoas são atendidas ou estão diretamente ligadas às ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social? E, sobretudo, o que que o CRAS também, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tem oferecido, né, para essas famílias? Bom, Que eu acho que você falou um pouco, né? nós trouxemos aqui uma estimativa dos atendimentos desses últimos 6 meses, né? Uhum. Então, o CRAS Esperança abrange a área lá para. É dividida, é setorial. Tá lá para Vila Regina, da Avenida 14 de Dezembro para lá, é do CRAS Esperança. 143 famílias atendidas em grupos, 743 atendimentos particularizados, visitas domiciliares 27, auxílio natalidade 6, auxílio funeral 10, cestas básicas 446, passagens e vale transporte 69. O CRAS Santo Antônio é um território maior. Ele tem essa parte de cima e ele tem também Barão e Ivaitinga, né? Então, eles têm 134 famílias em grupos, 1.416 usuários que foram atendidos. As nossas assistentes fazem um trabalho muito bom, que é encaminhar toda a documentação e conseguir o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ele é grátis para as nossas famílias de baixa renda, né? Então, elas encaminharam 9 usuários, fizeram 15 visitas domiciliares, 9 auxílios na natalidade, a gente acompanha a gestante, faz grupo todos os meses, auxílio funeral 5, distribuímos 935 cestas básicas, e passagem de transporte 25 e aluguel social temos um no momento, certo? Nos CRAS. Então, abrange bastante gente, né, Ana? Lá no serviço de convivência Brincar e Aprender, né, que é os 2 turnos, são 40 crianças, né? Lá no serviço de convivência, que são os idosos adolescentes, né? Pode-se dizer que tem 500, né? Porque só de idosos, mais de 300 idosos Então, que eu gostaria frequentam. aqui de falar, os idosos agora estão jogando diversas modalidades. Sim, Vôlei no escuro, vôlei não sei do quê. molecando. Tem bastante gente vindo, saindo do ostracismo, talvez até de uma depressão, porque ficava em casa e tal. Nós temos tido muita gente vindo para os grupos, porque eles discutem também sobre a vida e tal. Então, está sendo uma alegria, assim. Nós temos coral, né? Temos oficina de violão, tem artesanato. Então, mas está assim o que eu vou dizer, está uma alegria geral. O interessante, Glória, você falando, me vem que as ações da assistência social, elas também acabam desaguando na prevenção das doenças mentais, porque o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, ele acaba não sendo ainda mais inflado, mas por conta de uma ação preventiva que já é desenvolvida dentro da própria assistência social do município. A saúde como um todo, né? A saúde como um Sim, todo. mas eu queria falar uma coisa, queria deixar bem claro, assim, eu tenho ficado muito feliz porque nós estamos trabalhando muito bem intersetorialmente. A saúde e a educação, a gente está abraçado, assim. Então, esse movimento aí dos esportes, tenho sempre gente da saúde, sempre gente da educação, porque eu tenho aquele que ensina, que é lá do esporte, né? Então, tem sido um trabalho muito, muito gratificante, muito. Está tendo os campeonatos, né? Que está promovido a nível de estado. Então, assim, estão indo para outras cidades, né, Glória? Foram para Da a praia, praia. Recebemos aqui também, né? São os jogos 60 mais. Os Jogos Isso. 60 mais. Então, nós recebemos a edição aqui também, Sim. recentemente, né? sim. Dia 21. Foram 800 idosos ao total, entre Nova Esperança e região.
Aproveitando, a Glória comentou ali, mas deixa aí para os nossos ouvintes, aí para quem está nos acompanhando, quais são as oficinas e atividades aí desenvolvidas nos CRAS para promover também essa autonomia das famílias? É aqui no serviço de convivência, que é no mesmo espaço da assistência, né? Tem coral, tem dança, tem artesanato e tem os grupos socioeducativos, que aí a psicóloga discute os temas, às vezes, que eles próprios levantam. A gente fala também sobre saúde, traz a enfermeira para conversar. Então, ali é um espaço aberto. Quem quiser, fica todo mundo convidado. Quem quiser se aproximar, é só chegar lá, será bem-vindo. Muito bem. E só para complementar, né, a questão da quantidade, né, o cadastro único ele é muito importante, né? Puxar a sardinha, porque eu sou coordenadora do cadastro. Então, nós temos no município 4.756 famílias dentro do cadastro único. O cadastro único também é um cadastro federal, né, que é a porta de entrada para os Que é o popular benefícios. CAD único, né? CAD único, isso. E nós temos 1.564 famílias que são beneficiárias do Bolsa Família aqui no município de Nova Esperança, né, com uma média de benefício, né, valor do benefício de R$ 648 e que injeta mensalmente, né, para essas famílias e, consequentemente, para a nossa economia local, R$ 1.012. Então, são 1 milhão que os beneficiários acabam gastando aqui no nosso comércio local, né? Seja nos mercados, nas lojas, né? Então, assim, quando a gente fala em programa social, a gente tem que entender que ele atende os dois lados da moeda, né? Porque ele vai injetar dinheiro também na economia, né? Porque quem está pagando, né? Os próprios beneficiários que estão, é um ciclo, que estão vai retornando aí para o comércio. E ainda complementando lá no CRES, tá? 137 famílias atendidas, 5 atendimentos de vítimas de violência, criança e adolescente vítimas de violência, 3 atendimentos de abandono, tá? E 42 mulheres vítimas de violência doméstica. Aí, nesse ponto, são muito mais. As 42, aquelas que procuram atendimento, tá? Então, quando a gente fala em abandono, em aumento de violência, os números estão altíssimos. Por isso são importantes as campanhas, né? A campanha 18 de maio, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que vem crescendo, né, aqui no nosso município. Nós temos a semana, né, instituída por lei municipal, a semana de combate ao abuso. Então, o CREAS, que encabeça, junto com o Conselho Tutelar, né, que encabeça as ações dessa semana. Então, nós temos a corrida, né, a tradicional corrida, que foi implementada, né, principalmente pela Ruth, à época, né, conselheiro tutelar, que hoje já não está com a gente aqui, que mudou, mas junto com o CREAS, né, lá a coordenação com a Lorena, campanhas, palestras, é uma semana intensa, né, de conscientização, de campanha, e que isso faz com que novos casos surjam, né? E isso é importante porque assim há o atendimento. É importante deixar bem claro que conforme o que vocês deixaram exposto aqui, que a assistência social não é um mero assistencialismo, como no início desse bate-papo nosso aqui a gente já questionou. Porque há uma confusão com caridade e alguns, de forma até pejorativa, tratam essa questão como um mero assistencialismo, né? A gente sabe que o assistencialismo ele é para, talvez até no sentido de se livrar daquela pessoa que está necessitada momentaneamente, mas não é. O que a gente observa é que o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social é baseado em programas. Então, quando você estabelece algo que é baseado em programa, além dele ter uma longevidade maior, ele até acaba, em algumas situações, emancipando também o sujeito, né? Sim. Aí, É um acompanhamento. a ideia é, né, a gente acompanhar o indivíduo ou a família até que ele seja autossuficiente. A gente trabalha para isso. A gente oferta cursos, né, e preparos para os nossos adolescentes.
e tenta, junto com o Senai, aí também para os adultos, Sim. para promover a emancipação mesmo, né? Acho importante só frisar que essa autonomia, né, ela não é só autonomia de renda, né, desse sentido assim, que a pessoa, a família, ela passou pela assistência social e ela não precisou mais acessar a assistência social, né? Isso é bom, é muito bom, né? Mas isso ainda vai demorar algumas gerações para a gente conseguir alcançar um número maior, né, de pessoas que não vão precisar mais da assistência social, né? A gente não tem como um problema estrutural, um problema de desigualdade social, de grande pobreza, né, resolver isso em questão de 1 ano, 2 anos, né? É um ciclo. A pobreza acaba, né, sendo um problema multifacetário, né, complexo e que envolve ciclos e gerações de uma família. Né? E a culpabilização da pobreza, ela não pode ser individual, né? Aquela família, aquela pessoa está na pobreza simplesmente porque ela quer, porque ela é acomodada. Esse discurso a gente precisa quebrar, né? Então, assim, a autonomia, ela vai se dirigir também, como eu já citei, a um empoderamento do cidadão, né? O cidadão saber, né, onde ele pode buscar a melhoria da qualidade de vida da sua família, da sua casa. Né? Então, ele precisa acessar diversos serviços públicos, não é acessando só a assistência social, é que ele vai, né, num passo de mágica, se transformar aí, né, em uma pessoa que não necessita mais da política pública. Né? Então, existem outros fatores, existe o fator de doença, né? Existe o fator de pessoas com deficiência, idosos, mulheres que precisam ficar em casa para os cuidados, né, dessas outras pessoas, outros membros da sua casa. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente achar que no passo de mágica, né, todos terão a sua autonomia de renda. Né? Então, é importante dizer que a autonomia dentro da assistência social não é só de renda. Tá? É uma autonomia que quer gerar cidadãos conscientes. E assim, Ana, você comentando isso, me vem que, até sob a perspectiva sociológica, algumas pessoas acabam naturalizando o status quo, o estado em que ela se encontra, seja esse um estado de violência doméstica, onde mulheres normalizam aquilo, acham aquilo natural, né? Crianças que crescem dentro de um ambiente onde a violência no lar ela é praticada, elas veem aquilo como um modelo e elas não têm a dimensão de que é preciso romper com isso. A naturalização também da pobreza é assim mesmo, né? Talvez não enxergam uma perspectiva diferente. E aí entram outros elementos, por exemplo, a fé, que às vezes a fé ela acaba tendo uma visão importante da pessoa buscar algo em Deus, né, que é o nosso ser superior, mas também ela acabar enxergando aquele ciclo de uma forma positivista, ou seja, a estrutura está posta e você não tem por que mudar essa estrutura, uma vez que esse status está estabelecido, porque a pessoa também não tem, ou a criança, o adolescente, ou até o adulto que vive dentro de um ciclo, ele não consegue enxergar para além daquilo. Então, a importância dos programas apresentarem também o novo norte, o fortalecimento da convivência e vínculos ali, que é um trabalho fundamental também com os idosos, com as pessoas, para elas entenderem que existe uma outra realidade para além daquelas que elas estão acostumadas e às vezes até naturalizando, como bem enfatizado. Exatamente, é o que mostra, por exemplo, 2024 houveram concessão de 62 medidas protetivas, 2023, 12. Então, as nossas campanhas, nós estamos atingindo um público vagaroso, como a Ana disse, mas as nossas campanhas têm sido repetidas. As crianças hoje já sabem que o adulto não pode tocar em alguma parte do seu corpo. Isso era assunto tabu, mas de repente nós estamos ensinando, as escolas estão ensinando, as UBS têm um grupo fazendo um trabalho magnífico. Então,
A criança já se sente à vontade de contar se ela sofreu alguma violação, porque isso já está bem trabalhado para eles na cabeça, né? E para as mulheres também. Antigamente, mulheres mais idosas não se queixavam da violência, não conheciam nem a violência patrimonial, né? Então, mas hoje elas já têm um outro contexto, por isso o aumento. Então, devagarinho, devagarinho, a gente vem nesse ponto aqui. Eu quero agradecer. Às vezes, eu tenho técnicas fabulosas, tá? O nosso corpo de servidores maravilhosos. Eu poderia ter trazido qualquer uma delas aqui, elas são assim, valorosas, Fica o convite para em outras competentes. oportunidades elas estarem aqui conosco Certo. também. Uhum. Espaço é democrático. A Glória comentou ali a respeito das crianças e nós gostaríamos de saber como que funciona o abrigo Esperança, qual que é o público ali prioritário. É sempre, assim, temas espinhosos, mas, no entanto, a informação precisa ser levada à população, a ponto que você Sim. disse aí das medidas protetivas, o quanto que aumentou, como que a informação é importantíssima nessa É, questão dos abusos, da violência, é, e o abrigo Esperança em si. E assim, é importante dizer que o Abrigo Esperança é um local onde as crianças estão lá acolhidas. É um sistema de orfanato ou não? não. Não é um orfanato. Antes de falar do abrigo, eu vou falar da Comissão de Enfrentamento à Violência, que é uma equipe também multifacetada. Tem a sociedade civil e tem os técnicos da educação, da saúde, trabalha a prevenção da violência. E nós temos uma rede de proteção à infância e adolescência, que também é multifacetada, tem inclusive a justiça participando junto com a gente. Então, ali a gente insere o caso, percebeu a fragilidade da criança, insere o caso, passa a ser acompanhado em rede, tá? Porque quem decide pelo abrigamento é a justiça, ou em casos extremos, o conselho tutelar. Então, quando há um rompimento de vínculo, assim, uma fragilidade extrema, a gente recolhe a criança a mando da justiça, cuida dela no sistema de lar mesmo. Ali a gente tem as cuidadoras, os auxiliares, eu tenho agente de alimentos, tem o motorista, tem a coordenadora, a psicólogo, o psicólogo agora, assistente social, né? E ali a criança fica enquanto o CREAS trabalha a família para ver se a família se reestrutura e recebe de volta. Aí, quando não há possibilidade de receber de volta, a gente procura a família extensa, uma avó ou outra pessoa que a criança tenha estabelecido algum vínculo. E se não, aí, mas tudo com acompanhamento da rede de proteção, participando de audiências lá no fórum e tal, aí é definido ou pela destituição do poder e encaminhamento para a adoção, ou não, mas ali funciona assim, como se fosse uma casa. Ali é a menina dos nossos olhos, né? E aí, Glória, a importância, Ana, da rede, né? Porque, às vezes, por exemplo, no caso de criança que sofre abuso sexual dentro da própria casa, ou normalmente são pessoas próximas que praticam esse abuso, né? Dos professores também, né? Os educadores em sala de aula observar o comportamento estranho da criança, ela não quer travar relações com os seus coleguinhas, ela vive sempre deprimida. Opa, já acendeu um alerta. A E é nossa, onde entra a rede, né? a nossa rede de proteção é um orgulho municipal. Nós já ganhamos, inclusive, um prêmio nacional do Conselho de Justiça, porque nós estabelecemos um fluxo que ninguém conseguia estabelecer de tão complicado que ele é. Então, se a criança vai lá e fala para a Ana, está dando aula, essa revelação espontânea, né? Aí já a Ana já faz um relatório, nós já temos todo estabelecido esse fluxo. Tivemos até que ceder os direitos autorais, porque Ó, muitos municípios se apropriaram do nosso conhecimento. Então, nesse ponto, sim, eu me sinto bem orgulhosa. Teve uma participação da saúde, da educação, do CREAS, bem lá no começo, né, Ana? Sim. A comissão de enfrentamento também é muito valorosa. São, assim, duas. Outro dia, eles nos chamaram a Curitiba para falar que temos que fazer, mas eu falei, já tínhamos tudo feito, tudo já legalizado, lei, decreto de funcionamento, tudo.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Vocês deram uma pinçada ali, né? Dizendo todas as ações e os braços da assistência social. O que que seria esse? O serviço de convivência, ele vem complementar o trabalho do CRAS, né? Então, ele veio nesse sentido. Então, ele busca esse fortalecimento, tanto familiar como comunitário, através de oficinas, né? Então, as oficinas são direcionadas por equipe técnica, né? Assistente social, psicólogos. São trabalhados ali diversos temas de cidadania, de relações, né? E, enfim. E as outras oficinas que vêm complementar. Então, nós temos as oficinas de música, de violão, de esporte, de artesanato. É, entre outras, que daí é um ciclo, né? Não é uma coisa fechada, Qual que né? é o público? O público é crianças, adolescentes e idosos. Então, nós temos as crianças estão, né, de 0 a 12 lá no Brincar e Aprender. Os adolescentes e os idosos estão ali no Caminhando para o Futuro, que fica anexo ali ao fundo da Secretaria de Assistência. E é isso que eu quero que você esclareça aí dos nossos ouvintes aqui, como esses projetos, que é o Brincar e Aprender e esse Caminhando para o Futuro, eles estão contribuindo aí para o desenvolvimento infantil e juvenil. Eles estão, assim, complementando isso tudo que nós estamos falando de autonomia, né? Porque é ali que eles vão se encontrar com seus pares, né? Então, os adolescentes, eles estão ali, eles estão conversando, eles estão trocando, né, suas experiências, eles estão vendo muitas vezes que eles não estão sozinhos diante de determinada situação que eles podem estar passando, né, dentro de suas casas. E eles podem ter essa nova perspectiva, né, que vocês também citaram. Então, assim, eu consigo, eu posso ir, né? Eu entendo ali como é importante eu estudar, é importante eu praticar esporte, é importante, né, eu aprender ali uma musicalização. Então, assim, vai trazendo essa nova perspectiva, principalmente ali para esse público adolescente, né? E é o cuidado, é a proteção, né? Porque enquanto você está trabalhando com esses adolescentes, jovens e com os idosos, você está protegendo, né, a proteção contra outras situações, né? Então, o trabalho infantil, né? A própria violência, e dando aí esse novo rumo aí para de perspectiva de futuro. Você falou algo muito interessante que é trazer nova perspectiva, dando um novo rumo. Tem uma frase do Albert Einstein que diz assim: uma mente que se abre a novas ideias, ela jamais voltará ao tamanho original. E o que que eu quero dizer com isso? E o que que ele quis dizer? Que a partir do momento que você muda de fase, você passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. E dentro dos ciclos, sejam eles ciclos econômicos de vivência no lar, seja ciclo de violência, o virar a chave muitas vezes é fundamental, compreendendo os seus direitos, também compreendendo os seus deveres. Opa, eu estou sofrendo isso, eu preciso encaminhar para buscar ajuda, seja ela ajuda no âmbito do contexto da violência doméstica ou do abuso sexual infantil. Então, assim, a conscientização, né, para que essa rede ela seja cada vez mais fortalecida. E como parte integrante da rede, eu gostaria que vocês falassem, justamente porque a gente está falando muito dessa questão da violência sexual de crianças e adolescentes e as múltiplas vulnerabilidades em que muitas vezes as crianças e adolescentes estão expostos. Qual o papel do conselho tutelar? Nós temos conselheiros aí, pessoas que realmente estão dignificando a função a que elas foram eleitas, né? O conselho é composto por pessoas da comunidade que são eleitas para atuar nas diferentes frentes a esse público. E qual que é o papel e como que vocês têm visto essa atuação dos conselheiros? O Conselho Tutelar é um órgão muito importante, né, necessário, porque ele vai trazer também essa proteção, né? Então, assim, o primeiro passo é nós olharmos dessa forma, porque ainda há uma cultura de ver o Conselho Tutelar como algo punitivo. E até mesmo a assistência social como um todo, né? Como algo punitivo. Nós vamos lá punir, fiscalizar, né? E não é esse o sentido.
Então, o conselho tutelar não vai lá na casa, né, para brigar com o pai, com a mãe, né? Não tem esse objetivo. Né? O objetivo é a proteção. Então, tudo que envolver a proteção da criança e do adolescente vai estar envolvendo o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar precisa ficar atento, né? E é o primeiro órgão que vai ser procurado se tratando de criança e adolescente. Então, se há uma violência, né, contra criança e adolescente, pode procurar o conselho tutelar, é lá o local certo, né? Nós estamos vendo, aproveitando aqui a oportunidade, o aumento aí de crianças e adolescentes que estão vendendo alguma coisa na rua. Realidade nossa aqui de Nova Esperança, né? Nas portas dos mercados, até mesmo aqui na avenida, né? Então, se nós vemos uma situação dessa, nós temos que procurar o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar é os agentes que estão, inclusive, eles, né, sempre estão de plantão, né, porque é essa questão de vigilância no sentido de proteção. Então, se nós identificamos, enquanto cidadãos, né, enquanto qualquer pessoa que seja, algum tipo de violação de direitos das crianças, nesse sentido também de violência, nós precisamos procurar o conselho tutelar. Né? Então, é muito importante nós termos essa conscientização também. E ali é o órgão principal. Se tratou de criança e adolescente, né? Situação de também que nós estamos tendo muito, Nova Esperança, a evasão escolar, né? Esse acompanhamento, né? Saber o que está acontecendo, né? Para que essa criança esteja, ou esse adolescente esteja faltando na escola. Então, essa proteção integral à criança e adolescente. Alex perguntou do conselho tutelar, mas como os conselhos aí de direitos, eles atuam para garantir a fiscalização da aplicação mesmo das políticas públicas? Eles são órgão fiscalizador da gente, sim, o Conselho Tutelar. E os Os demais, demais, então, nós temos aí até eu ia falar no final, né? Porque assim, acabei não citando que tem a gestão, né, Glória? A gestão que é a secretaria, né? Ali que é toda parte de planejamento, de projetos, programas, prestação de contas, né? Toda a parte do financiamento e dos conselhos, ali que fica também, né, toda essa organização. Nós temos vários conselhos aqui da criança e adolescente, da assistência, segurança alimentar, pessoa com deficiência, né? Então, assim, esses conselhos precisam estar ativos, porque senão a gente também não recebe recurso, né? Então, e esses conselhos, eles que estão atuantes aí na fiscalização para que todas essas ações possam ocorrer e também o controle social, né? Que é a participação da população. Então, isso que é importante, né? A população, os usuários, né, da política que nós determinamos assim, né? Chama-se assim, os usuários da política, estarem ativos dentro dos conselhos, porque ali há o espaço para participação da sociedade, né? Para participar tanto dando opiniões, né? Quanto fiscalizando o que está sendo feito pelo órgão público dentro da política de assistência e segurança alimentar, criança e adolescente, todos os setores aí. E tem uma ação que é encabeçada pela Secretaria da Assistência Social, que é a campanha do agasalho. Gostaria que vocês falassem também um pouquinho como que foi a campanha desse ano e como tem sido nos anos anteriores. Esse é o primeiro ano de uma nova gestão, mas a Glória já está à frente, né, como secretária da Assistência Foi a Social. 9ª campanha. Já há alguns anos, nona campanha, né? Então, 9 anos já na secretaria. Como que foi? Foi muito boa. 3.500 quilos, mais ou menos, de vestuários e tal. Nós tínhamos já terminado de entregar, daí veio essa nova frente fria. A irmã do colégio, eu pedi no Facebook, a minha casa encheu de agasalhos. Nós ainda temos algumas roupas ali, porque tem bastante gente procurando. E nesse ponto eu queria esclarecer uma coisa para a população. A gente tem feito uma abordagem noturna para evitar que algumas pessoas durmam na rua. Só que eu não tenho poder para obrigar essas pessoas a serem acolhidas. Então a gente fala com elas toda noite, agasalha, tá? E oferta, só que tem que ficar trancado, porque assim,
Quem não é usuário de álcool, a gente leva para um hotel. E aí ele fica lá, na manhã seguinte a gente aborda a família, devolve para o convívio familiar. Os daqui, nós temos assim 12 ou 13 que têm familiares aqui. A gente implora para a família receber e tal. Agora, tem alguns que são usuários que aí o padre me emprestou esse ano lá a São Tiago, o Jaime Canet, lá embaixo. Mas até agora ninguém quis ficar lá de noite, porque tem que ficar trancadinho, tem que se comportar, eu tenho que pôr um guarda lá para evitar a depredação e tal, né? Então nós temos abordado todos os que a gente encontra. Inclusive, assim, tem as pessoas com deficiência, com cadeira de rodas, né, que não topam, a gente agasalha, a gente protege, tenta proteger, mas eles se recusam. Então eu queria dizer assim que a gente faz todas as tentativas. Toda noite a gente faz a busca. E você tocou num ponto muito importante, porque quando o prefeito Eduardo Pasquini ele esteve aqui, ele comentou na ocasião dessa questão das pessoas que ficavam na praça e com a remodelação da praça, esse público, a tendência é que não fique mais ali nos arredores. E nesse momento em que o prefeito fez essa colocação, nós perguntamos para ele como que está a questão da assistência social para essas pessoas que estão na rua. Aí o prefeito deu a mesma resposta que você nos colocou, que são pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade, muitas delas usuários de drogas, de álcool, né, outras drogas ali, mas que não querem ser acolhidas. Pois é, outra coisa que a gente, por exemplo, eu posso fazer um relato para o promotor, né, dizer que aquela pessoa está em situação extremamente vulnerável, ele pode pedir para o juiz um internamento compulsório. Porque muitas vezes eu convenço ele a ir para o hospital, levo para o hospital, ele tem que ficar aguardando internamento. Se não é compulsório, se eu não posso prender, ele assina a própria alta e vai embora. Então, é muito difícil. Primeiro, conseguir o internamento compulsório é difícil. Os juízes, né, eles querem bastante argumentação. E quando, por exemplo, vai ter uma batida aí bastante gente vai para o hospital, se interna, né, mas não fica, não consegue aguardar para ir para um tratamento. Ô, Glória, ainda com relação à questão da campanha do agasalho, você Sim, falou do recorde, né, sim. da arrecadação, isso mostra, né, o coração generoso da população. Queria agradecer o Tiro de Guerra também, que trabalha comigo, né? Sem Todo, eles. todo ano tiro de guerra, quando Sim, eu servi o TG também, em outras campanhas, também atuei ali no recolhimento e a gente, desde muito jovem, percebia esse coração generoso da população. E em que condições chegam as roupas, Glória? Porque assim, nós temos que partir do princípio que aquilo que não serve para mim não tem que servir para o outro. Talvez não sirva para mim no seguinte aspecto, ó, ficou apertado, mas a peça está em boas condições. Da mesma forma, alimento que é doado, que eu não consumiria, eu não quero, não vou dar para o outro. Tenho que, já que vou praticar essa ação, tem que ser no mesmo nível de qualidade de algo que eu consumiria. Como que chega às condições? eu dessa vez não fiquei indignada. 10%, né? De coisas que são inutilizadas mesmo, certo? Mas veio bastante coisa boa. É como nós tivemos aí no rodeio alimentos vencidos, né? Então, assim, tem que mudar essa estrutura mental das É que pessoas. o alimento vencido ele foi vendido Foi naquelas vendido. banquinhas ali, descendo, sabe? É. A pessoa Na hora vai comprou compra. sem enxergar, sem enxergar. Você não vê Porque má vinha num fé saco. na atitude da pessoa. Não Mas foi uma fica o fé. alerta para as próximas, Sim, né? daí a gente já vai fiscalizar. No dia do rodeio, a gente já vai ter um fiscal ali vendo a validade do que está sendo ofertado. E até queria dizer que foram 12 mil quilos, né? E eu distribuí para todas as igrejas, nós fizemos uma relação para todas as ONGs, tá? Foi assim maravilhosa a arrecadação. E essas campanhas, né, Glória? É Provopar e assistência social, Sim, né? Que importante a gente dizer que é a Provopar também, porque volta lá no início do que nós estamos Sim, falando, sim. né? A assistência social é política pública, né? É dever do Estado.
Então, assim, essas campanhas, elas fazem provocar. parte, elas são importantíssimas, né? Mas é a Provopar, né, que em parceria com a assistência acaba, né, direcionando, fazendo todo o trabalho de arrecadação e direcionando, mas é uma parceria, né, com a Provopar, que também é uma entidade. Glória, você tocou num ponto aí importante a respeito dessa questão da população ali em situação de rua. É, Tem que esclarecer a todos que nos ouvem que essas pessoas são assistidas, a assistência social tem conhecimento, sabe ali nome, não é simplesmente um indigente, né? São pessoas que são acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social. E um outro detalhe também que eu vejo que é importante mencionar é até aquele telefone que vocês têm divulgado aí, se alguém, né, encontrar, os dias ainda estão frios, e às vezes as pessoas não não sabem aí como atender, né? Mas só traga em números quantas são as pessoas hoje que estão nessa situação em Nova Esperança e é que a assistência social tem trabalhado sim com essas Olha, pessoas. a assistência social conhece, são uns 11 ou 12 que são de Nova Esperança, tá? Usuários, né? E a família chegou num limite assim de paciência, sei lá, né? E é difícil, mas a gente pede nesse frio, eles têm sido acolhidos. Quando é uma pessoa, por exemplo, que chega aí, a gente identifica através do sistema de saúde ou do nosso, contata a família, por exemplo, Paranavaí, Cianorte, a gente, qualquer coisa, dá um banho, põe no hotel, no dia seguinte leva lá. Sim, E de comum acordo com a família, devolve na certo. casa, não é despejar em Aham. qualquer lugar, não. Leva, depois do contato com a família, para lá. Temos aí um senhor também que está um pouco desmemoriado, está no hotel, mas nós estamos em tratativa de levá-lo para a filha. Então, o abandono, isso aí, a gente trata cada caso pontualmente, sim, eles Sim. são acompanhados por nós. Sei que nós estamos no limite do horário, mas só para reafirmar, né? A assistência social é protetiva, não é punitiva. Tá? Então não é papel da assistência social ir lá amarrar a pessoa, Sim. botar uma arma na Levar a cabeça força. dela e porque as pessoas, a sociedade, às vezes, né, tem esse Entende olhar isso. higienista, né? Então, assim, é direito da pessoa de ir e vir, de ficar, né, onde ela tá. É, pode ser que a pessoa se envolveu em algum ato infracional, isso é polícia, não é a gente, né? A nossa questão é protetiva, né? Então, sim, a gente precisa proteger do frio, daquela situação ali pontual, e se é interesse da pessoa, sim, vai ser encaminhado, sim, terá oportunidade. Mas isso vai depender da vontade, né? Da pessoa, da condição Sim. que ela está. E não é só um dever da assistência social, porque quando envolve a questão de drogas e álcool, né, é uma questão de saúde, porque é doença, então nós precisamos entender isso, que a pessoa ela também não está em condições sozinha de conseguir sair dessa condição do vício, tá? A história de cada um, né, como que foi que essa pessoa chegou até se tornar população de rua, né? Pode ter sido diversas formas de desemprego, golpes, né? A gente já atendeu gente que foi lá por uma oportunidade de emprego, chegou lá, era um golpe, né? Ele não está conseguindo nem voltar para casa. Então, assim, a gente precisa entender esse contexto, sensibilizar a população também, porque não é só uma questão de retirada dali da praça ou do Sim. lugar público, Sim. né? Só para deixar também Claro. esclarecido. É porque as pessoas têm um conceito de eliminação, né? É o pai que dá o celular para o filho, ao invés dele dar carinho e atenção, ele deixa a criança se ocupando com a tela para resolver um problema dele. Então a sociedade muitas vezes tem um olhar de eliminar o outro do convívio, simplesmente sem se preocupar com os desdobramentos ou o que pode ser feito para a emancipação, para a libertação até mesmo dos vícios e da condição social em que a pessoa se encontra. Eu quero agradecer imensamente, né, a Glória pelo convite, né, por ter aceitado o nosso convite, também a Ana aí por ter também participado do Norocast, e eu deixo a palavra em aberto para as considerações finais de vocês.
Eu quero agradecer imensamente o espaço, né, toda essa discussão muito importante a gente trazer. Dizer que eu estou aqui apresentando toda uma equipe que é enorme, né? Então eu quero deixar meus agradecimentos aqui, né, para toda a equipe. Eu não vou citar nomes, que é muitas pessoas, mas tem a gestão, tem os CRAS, o CREAS, o abrigo, o serviço de convivência, a rede, né, não governamental. Então, assim, se eu acabei não citando algo, né, fica aqui meu pedido de desculpas, mas o meu agradecimento, reconhecimento a todas essas equipes, né? Eu só sou aqui, nesse momento, a porta-voz, mas quem faz todo o trabalho são todas essas equipes que estão ali no dia a dia, que muitas vezes não tem o reconhecimento também do trabalho, da população, né? Que luta ali por uma sociedade melhor, mais igualitária e que muitas vezes não é interpretada da melhor maneira, né? Então, meu abraço a todos, né, da política de assistência social e a vocês também. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer o espaço, tá? E dizer que a assistência social está aí à disposição. Nós estamos lá para receber quem quiser conhecer, quem necessitar de nós, nós estamos à disposição. Eu não consegui o número do Tá aqui. telefone. Ana, o Sim, é telefone do Disque importante Frio isso. é 998408403, tá? Então, repete aí, fazendo favor. 9. 998408403. Isso. E Tá? depois nós vamos colocar também esse Certo. telefone É o para quem Disque está Frio, certo. assistindo aí o Norocast. Mais uma vez, nós agradecemos imensamente a Ana Lúcia, a secretária Glória, para esse bate-papo tão importante sobre a assistência social e todo esse trabalho que é desenvolvido aqui em Nova Esperança. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela equipe. Eu entendi as colocações da Ana Lúcia, com certeza tem uma Eu multidão, faço tem minhas muita gente assinaturas aí. dela, tá? Tem muita gente aí que faz todo esse trabalho. É que nosso espaço é pequeno para trazer todo mundo, É mas estão verdade. vocês duas aqui representando muito bem a assistência social de Nova Esperança, da qual nós, como cidadãos, nos orgulhamos. E esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e desejamos aí que você nos acompanhe no nosso próximo episódio. Até a próxima.